Olá, amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja no seu lar, no seu coração. Ao plano maior, rogando a Deus por cada um, tanto pelos bons quanto pelos maus. Devemos orar pelos bons e deixar os maus que vão para o inferno, ou que estejam no inferno. Não, nós devemos orar por todos. Jesus fala de amor ao próximo e não amor ao amigo. Amor ao próximo significa aquele que existe para conosco, que caminha no planeta. De repente, alguém que está no Japão nesse instante, daqui a alguns dias estará no nosso convívio. Ele era o nosso próximo e continua sendo. Então, precisamos amar. Isto que haveremos de fazer. Outro dia eu vi uma mensagem no Facebook que as pessoas que não gostam de mim, para mim é uma maravilha, que tal, né? Não é. Jesus nos ensina a reconciliarmos-nos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com Ele. Porque se não nos reconciliarmos agora, haveremos de fazer no futuro. E às vezes de forma mais drástica, mais difícil. Então, o importante é termos esta consciência e procurarmos desenvolver no nosso íntimo essa fagulha de luz que se chama amor. Então, procurando ver as coisas como elas são e procurar mudar os pontos que nós achamos ou achemos que devem ser mudados. É isso que nós temos que fazer. Então, construir o edifício que somos nós, tijolinho por tijolinho, usando o tijolo do trabalho e a argamassa do amor, então, unindo as peças, para que quando esse edifício estiver pronto, seja sólido, a tempestade não derrube, as águas não cavem os seus alicerces e ela caia porque estava feito sobre a superfície, não tinha fundação. Então, essa fundação se dá com amor, se dá com a nossa dedicação. E nós possamos tirar as escamas dos nossos olhos, a exemplo de Saulo de Tarso, quando é visitado por Ananias, e Ananias o cura da cegueira de 3 dias após ele ter encontrado Jesus. Então, esta cegueira nós ainda temos. Não falo da cegueira física, da cegueira espiritual. Ainda temos e precisamos trabalhar isso. Precisamos estar sempre atentos para a investida do mal. E falando em ver, em cegos, nós temos aqui uma passagem de Jesus, mas o texto que está aqui em João, no capítulo 9, a partir do versículo 36, quando diz assim: Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos,
não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vejamos, queridos amigos, irmãos, a mensagem do Cristo, aquele que não via materialmente. E então, quantas vezes nós não vemos espiritualmente? Depois das ocorrências é que nós falamos, puxa vida, por que eu não observei? Por que eu não agi com mais prudência? É assim mesmo. Vamos pensar sempre no ver com os olhos espirituais. Então, os fariseus se julgavam nos entendidos, logo os favorecidos de Deus. Mas eles não conheciam as coisas espirituais da maneira que Jesus veio nos trazer. E quando eles ouvem, então, Jesus falando com aquele cego, eles falam assim, porventura nós também somos cegos? E Jesus diz, se vocês achavam que viam, então não deviam cometer erros. Mas como vocês assim pensam, então os seus pecados permanecem. O que é pecado? As suas falhas, os seus débitos, os seus equívocos. Então é isto que permanece em nós quando nós não temos realmente a mente voltada para a evolução, para o desenvolvimento do amor no nosso íntimo. Então, Jesus, queridos amigos, irmãos e irmãs, eu repito, de todas as religiões, de todas as crenças, e aqueles que não têm crenças, mas que vivem, que têm raciocínio, que agem, que trabalham, que vivem, e se puderem ouvir a nossa voz, que reflitam. Não os convido para aderir a uma religião, mas os convido para refletir sobre as coisas boas, sobre Jesus, que veio a este mundo trazer uma mensagem de paz. Jesus não veio colocar um contra o outro, embora às vezes nós vimos ele falar que veio trazer a espada. Não é a espada de aço, mas a espada da mensagem que revoluciona, que muda conceitos, que muitas vezes vai de encontro a ideias preconcebidas. Eu disse de encontro, para que em refletindo, este venha ao encontro da sua mensagem. Eis a diferença. Ir de encontro, chocar-se, porque é o impacto de coisa nova. Como é que eu penso nessas coisas e de repente eu começo a mudar o meu propósito e aí então eu vou ao encontro da mensagem do Mestre Jesus. É isto que ele veio fazer aqui no planeta Terra. Nada do que Jesus falou e fez está fora do amor. Tudo que ele realizou foi por amor. Tudo que ele disse foi por amor. Não entenderam. Levaram-no à cruz. Ele que, segundo narrativa evangélica, ao nascer foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é uma peça de madeira onde se coloca alimento aos animais. Ele foi colocado ali como o símbolo da humildade. Deu a sua vida por nós, ensinando-nos como devemos agir, como devemos ser, até o momento da cruz. Pela impiedade, pela ignorância, pela falta de entendimento
daqueles que o levaram ao Gólgota, ele, nos seus últimos suspiros, ele roga ao Pai: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não disse: Pai, castiga-os, manda-os para o inferno, extermina-os. Não, não foi isso que ele falou. Consternadamente, sofridamente, ele roga ao Pai o perdão àqueles que o levaram à cruz. Então, aí nós vamos observar, da manjedoura à cruz, foi a vida que ele deu para a nossa salvação. Ele não levou os nossos pecados. A gente ouve isso frequentemente, pregadores afirmando isto, iludindo pessoas de que Jesus levou os nossos pecados. Se assim fosse, queridos amigos, nós não precisávamos estar procurando fazer o bem, poderíamos fazer o mal, porque não temos pecado. Jesus levou quando foi morto. Não, ele diz: aquele que quiser seguir-me, põe a sua cruz às costas e siga-me. Esclarecendo isto, a cruz de Jesus ele já tinha carregado. A nossa é nossa. Somos nós que havemos de carregar. Mas qual cruz? Teremos que ser crucificados como ele para nos salvar? Não. O madeiro é apenas o símbolo. Nós devemos agir carregando as consequências da nossa vida, o peso dos nossos erros, solucionando-o com amor, vencendo as etapas. Então, quando nós estamos em sofrimento, levantamos a nossa voz, contemplamos os céus, nós estamos rogando forças para carregar a nossa cruz. É isso que nós haveremos de fazer para que um dia possamos ser com Jesus um, como ele disse, assim como ele é um com o Pai Celestial. Então, queridos amigos, irmãos, refletindo sobre esses ensinamentos, que nós vamos avançando, ainda com muitas falhas, ainda cometendo erros, mas procurando acertar, corrigindo aquilo que já nos chega à consciência, para que um dia sejamos realmente felizes. E neste palmilhar é que nós vamos cumprindo as nossas etapas, seguindo a nossa marcha evolutiva. Então, isto tudo não está afeto a religiões. Não, mas ele é espírita, eu sou espírita. Mas você é católico, você é protestante, você é ateu, você é budista, você é candomblista, você é a religião que seja. O que vai depender é o seu caráter, a sua conduta, o seu íntimo. Não adianta eu andar com a Bíblia embaixo do braço, mas eu vou vender algo que custa R$20 por R$100, porque eu preciso de ter a prosperidade. Não, não é assim. Vender objetos nas igrejas, mentindo que são sagradas para faturar. Eu vi outro dia a história do feijão consagrado contra o coronavírus.
até parece brincadeira, como dizia o jornalista. Então, não é assim, mas que nós vamos a cada dia procurando corrigir com humildade, seguindo os passos de Jesus. É difícil? É. É possível? É. Depende de cada um de nós. Depende da nossa conduta, do desejo de um dia sermos felizes, porque a felicidade ainda não é deste mundo, mas um dia este mundo será um mundo feliz. Então, queridos amigos, irmãos, irmãs, pensemos que somos realmente irmãos, que somos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. Mas assim como há diferença entre nós, a diferença entre nós e Jesus. Ele, nas alturas da sua evolução, atende-nos nos nossos clamores, nas nossas súplicas e nos ajuda a caminhar. Ele nos dá coragem, esperança e fortalece a nossa fé. Essa é a mensagem desta oportunidade, que possamos, queridos amigos, estar sempre unidos, procurando ser mais solidários, mais fraternos. Hoje, às 20 horas, teremos o Evangelho do Caminho da Verdade. O link a gente tem colocado sempre, vou mais tarde colocar também aqui na minha página. Aqueles que estiverem interessados em assistir, que o assistam. E recomendamos que se coloque um recipiente com água para que seja fluidificado durante a palestra. Isso é possível? Sim, é possível. Afirmamos não só com a fé espírita ou a fé religiosa, mas com a confirmação científica que a fluidificação realmente modifica a essência da água, serve como remédio. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja no seu coração. Muita paz.